Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu amigo Du? Fala, seu Rodrigo Saleno, Como é que faz a Vossa Excelência? Nossa, gentileza do senhor, sempre. E aí, tudo tranquilo? Tranquilo. E a nossa São Paulo aí, firme e forte? Rapaz do céu, nem te conto. É mesmo? Muito trabalho? E hoje? Hoje. Falar em trabalho, eu trabalhei muito, viu, senhor? Ô, rapaz, ó, isso a Globo não mostra, né? Acordei às 3 horas da manhã pra estar aqui gravando. Eu sei. Mas é que a convidada de hoje é distinta, Rapaz, né? eu vou até deixar o senhor então fazer as vezes aí, porque o senhor sabe que eu sou meio enrolado com essas coisas, né? Não, pode deixar, o prazer é todo meu. Hoje nós temos aqui, né, a palestrante, professora, delegada de polícia, a doutora Liliane Doreto. Doutora, muito obrigado pela presença, prestigiar aqui o nosso podcast, falar de polícia judicial, poder judiciário, policiamento e segurança. Sim. Um prazer ter a senhora aqui conosco. Por favor, se apresente. Quem ainda não conhece a senhora, que tem a honra de descobrir e saber a partir de agora. É uma honra. A honra é minha de estar aqui, de vocês me convidarem, né? Estar num programa igual de vocês, para mim, é muito importante mesmo. Eu sou delegada de polícia, mas antes disso, eu sou palestrante, eu sou professora e agora eu estou com um projeto que é sobre isso, né? Até acredito que o convite sobre isso. É sobre esse curso. Ele é um curso telepresencial, misto, porque é um curso que vem para preparar as guardas municipais. Chama-se LD, que é Liliane Doreto, curso tático jurídico. Ele visa tentar fazer com que as pessoas e até o próprio sistema entenda aonde a guarda municipal se encaixa. Antes, com aquela atribuição só do artigo 78 lá do Código Tributário, que era patrimonial, cuidar ali da segurança patrimonial, ou zelar pelo patrimônio público, e hoje com poder de polícia no tocante ao 244 do CPP, que existindo fundadas razões, fazer a prisão em flagrante e conduzir para o delegado de polícia. Mas o que eu mais bato na tecla, tanto com a PM, quanto com a GCM, com os policiais, mesmo os nossos que são operacionais, como levar essa ocorrência à presença do delegado de polícia e manter a cadeia de custódia para que o judiciário, para que o juiz ele consiga condenar. Como fazer com que esse fato que ele se deparou na rua, ele se torne efetivamente uma decisão judicial, sem nenhum vício. Então, o meu compromisso é com essa cadeia de custódia. Nossa, que bacana. Nossa, que bacana. O senhor ficou até emocionado. Meu Deus do céu. Gloriosa. Em Paulínia. Onde mais que foi, rapaz? Sumaré, doutora. Tá vendo como as coisas evoluem, né, cara? Nesse crescimento da GCM, né? Nesse ajuste, inclusive, que está tendo aí de nomenclatura para a Polícia Municipal. Inclusive, eu concordo muito com esse ajuste, né? E o que o senhor achou da Meu Deus. Olha, da oferta, da sugestão aí Doutora, quando eu entrei isso em 2011, na primeira instituição que eu trabalhei, né, na Guarda de Sumaré, tínhamos esse problema. Atuação jurídica, né? Até onde irmos. É muito difícil. É muito difícil. Ali a gente passava muito aperto, né? Aí depois foi evoluindo. Tem arma. Sim, doutora. Dando a cara para bater, fardado. A guarda municipal vivia numa situação muito difícil. Sim. Muito dificultosa. Então, eu sou aquela delegada que fui de chão de plantão porque entrei como escrivão também, tenho a experiência de 8 anos. Nossa. E depois como titular territorial. Uhum. E aí você percebe, infelizmente, como qualquer instituição, há pessoas que têm muita vaidade. Sim, e sim. Nós nos esquecemos, todos nós, eu coloco meus colegas, meus pares e a minha instituição, PM, GCM, a gente se esquece que todos nós temos que somarmos forças, porque a gente só tem um inimigo. Isso. Que é o criminoso. Sim. Então, todos nós somos importantes, né? Então, assim, a minha luta, até quando eu vou dar aula, principalmente para os alunos que estão ali, se for nos bancos, né, acadêmicos do direito ali, no curso de formação, eles têm aquela vibração, não, mas, por exemplo, eu vou ser promotor, mas não vale nada o que se faz no inquérito policial, porque as provas vão ser refeitas judicialmente. Aí o outro vai prestar para juiz, já acha que a condição dele enquanto julgador é mais importante do que aquele que esclareceu o crime ou daquele que está na rua. Sim. E que realmente viu de fato o que aconteceu.
Porque até chegar no judiciário e até se materializar, e a gente não sabe quem que foi a pessoa que transformou fatos em materialidade no papel. Se perdeu alguma informação. Então, o juiz, muitas vezes, ele não sabe a verdade real. E é para isso que existe o inquérito policial. Mas eu não consigo fazer um inquérito policial se eu não tiver a polícia preventiva, que eu incluo todos que estão ali na rua, que vão levar essa ocorrência, como o primeiro juiz dos fatos. Sim, boa, doutor. Então, eu acho que enquanto... Muito se fala, né, de integração. Isso, A gente não precisa de integração. A gente precisa de interação. E a gente está numa polícia do século XXI, onde o delegado de polícia ele só consegue fazer essa interação. Eu digo que é o delegado responsável, porque é a delegacia que recebe as ocorrências. Isso. Se o delegado de polícia ele não tiver interagido com a prefeitura, com a educação, com a psicologia, com a sociologia, e não conhecer a sua área, ele não consegue fazer um trabalho de inteligência e um trabalho preventivo e social. Nossa, bacana. Boa. Muito bom mesmo. Doutora. A doutora tocou num ponto interessante, a questão da vaidade, né? E nós que já passamos por outras instituições, outros órgãos, né? A gente percebe, né? Então também fiquei durante 6 anos na Polícia Civil, trabalhei também na Polícia Militar. E aí a gente ouve esse comentário entre os pares, os colegas ali. Eu sempre foi um tipo de assunto, de conversa que me incomodava um pouco, né? Porque ao fim e ao cabo, como a doutora bem disse, o nosso inimigo, né? Quem que a gente tem que combater é um só, né? Então, se a gente permanecer e ficar segregado, facilita a vida deles absurdamente. E ser policial é difícil, né? Porque a gente não tem reconhecimento social, não tem reconhecimento midiático, não tem esse reconhecimento remuneratório do órgão que você trabalha no mais das vezes. Então, se a gente não se juntar para poder fazer uma prestação de segurança pública importante, fica difícil, né? Era um caso interessante, doutor, só desculpa não cortando a senhora, acontecia isso conosco em Paulínia, doutor, a última cidade que eu trabalhei, né, na GCM. Sim. Tinha essa integração, essa interação entre a guarda, a polícia militar, com a prefeitura e os órgãos da prefeitura, sociais. Sim. Porque às vezes a criminalidade também está ali, né, doutora, na questão social. E tinha toda essa interação, toda essa coisa bacana, e observávamos isso nos índices de criminalidade. Enquanto diminuía certas coisas, a gente conseguia se ajeitar, né? E era essa interação. Porque eu costumo dizer o seguinte, a única coisa que o pobre tem é a polícia. Sim. A única coisa que o pobre tem é a polícia. Se ele não tiver respaldo, quem que vai receber um pobre? Domingo à noite, sábado à noite. Quem que vai dar uma informação de como ele deve agir? Até quando eu resolvi ter rede social, foi muito complicado, porque eu sou delegada de polícia e você quer ficar no anonimato porque você trabalha investigando. Mas o que muito mais me incomodava era a falta de informação. Nossa, muito bom. Infelizmente, a gente tem um sistema educacional que é onde tudo acontece, que é muito precário. E aí você não tem a informação de fato. A pessoa que está ali na escola, ela não tem um conteúdo que prepare ela para a vida. Ela não sabe sobre finanças. Isso. Ela não sabe sobre as suas responsabilidades. Os professores dão aula de mãos atadas com medo do ECA, ao invés de entender que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem com um monte de prerrogativas ali, junto com o Conselho Tutelar, que deveria ser mais atuante. Toda vez que eu vou dar palestra para prefeitas e vereadoras, eu falo, e o Conselho Tutelar da cidade de vocês está atuando? E normalmente tem um... É um cargo só político que foi colocado ali para agradar alguém que te ajudou na campanha. Porque o Conselho Tutelar é importantíssimo, as casas de abrigos também, e na questão de revitimização, porque a gente sabe que dentro de casa, onde ocorre o maior número de violência sexual e violência de gênero, feminicídio, muitas das vezes. Então, se a gente não tiver integração com todos esses órgãos, não funciona. Porque tudo que não dá certo na sociedade, para na polícia. E a polícia, quando eu falo, é todos nós. Que nós somos a curva de rio. Tudo para lá. E aí, os outros poderes, eu falo legislativo, judiciário, ao invés de olhar para a gente como se fosse assim a solução dos problemas, a resolução, muitas das vezes acha que como nós fazemos muito do trabalho braçal, nós somos desqualificados ou não entendemos de juridiquês. E na verdade quem aplica
o jurídico, a legislação, no caso concreto, quando tá tudo pegando fogo, quando ninguém sabe o que fazer, é o delegado de polícia. É ali na ponta mesmo. Então, é a pessoa que está na ponta, né? Até tem algumas pessoas que desconhecem, porque é ignorância. Os delegados são os cachorros da justiça. Nossa. Né? É aquela coisa, né? Os cachorros da justiça. Porque faz o trabalho ali de ponta e está em contato com a população. Como se estar em contato com o que é de pobre, que 90% do mundo é pobre. A desigualdade social não é brasileira, de todo mundo. Sim. Né? Quando você viaja, você só vai nos lugares bonitos. Se você for fazer turismo, se você for fazer turismo em São Paulo, Rio de Janeiro, você vai sair daqui com uma ótima impressão. Sim. É que nem pra França. Sim. Nem sei se a Torre Eiffel tá tão boa assim, tá cheia de rato agora. Mas enfim, você não precisa pros becos de lá para saber que existe desigualdade social. Nós estamos vivendo esse sentimento de pobreza, esse êxodo, né, principalmente europeu, essa pobreza da Europa agora, e aí você deixa de achar que tudo lá é mais importante. E aí quando você trata a força da polícia como os cachorros da justiça, como se fosse para menosprezar, eu acho que eu fico até envaidecida. Porque eu sei o que é beco, eu sei o que é laje de favela, eu sei o que é pobreza, eu sei o que é um viciado chegar para mim no final do meu plantão e falar: doutora, se a senhora não me prender agora, eu vou cometer um crime, porque eu não quero mais ser refém da droga. Nossa. Essa expressão, a senhora bem falou, é quase que um reconhecimento às avessas da importância, né? Porque usa-se para poder desrespeitar, né? Sim, mas na verdade é mostrar que quem está na ponta ali que faz o primeiro contato, inclusive no mais das vezes de acolhimento, né? Que é uma prestação efetiva do Estado, né? Do Estado, inclusive, social. Às vezes o pessoal acha que a atuação da polícia é sempre uma atuação, não que não tem atribuição para tanto, mas é uma atribuição também repressiva, quando necessário for, mas ela também faz parte do acolhimento de um Estado que também pode ser social, né? Interessante essa visão da doutora. E nos dá a entender, né, doutora, que o delegado, a autoridade policial ali é o primeiro aplicador do direito, né, doutora? Porque a polícia leva o problema e ali o delegado vai fazer análise técnico-jurídica e ele vai ser o primeiro contato que tem. A tipificar, a qualificar, e você só tem uma boa estatística, até para o próprio executivo, ele realizar políticas efetivas. Sim. Se você tiver uma boa tipificação, do que é o que não é crime. Tanto que, só fazendo assim uma abertura, tanto que depois de 2016, quando foi criado a lei de feminicídio, transformou o feminicídio em crime hediondos, nós aqui de São Paulo somos muito criteriosos. O número paulista cresceu muito mais. Só que se você pegar esses dados, não bruto, mas estatisticamente, vendo por 100 mil habitantes, 100 mil mulheres, dentro do contexto social, São Paulo não é o recordista em feminicídio. Ainda é mais seguro se viver como mulher em São Paulo do que no centro-oeste ou no norte do país, onde o ranking é muito maior. Só que aqui nós temos uma condição de população maior, por causa né? Um estado mais populoso, é um estado onde você vê mais discriminação social, onde você vê mais pobreza, e tudo isso, dentro de um machismo estrutural, faz com que os nossos índices apareçam, até porque a gente cataloga melhor, tipifica melhor. Então, como fazer política pública sem você saber os números corretos de segurança pública? Então, essa é a importância da polícia. Então, por isso que eu falo que o delegado do século XXI não é aquele que fica sentado na cadeira dele, esperando que o crime chegue até ele para a gente elucidar a autoria e materialidade. A gente é aquele que faz aquele estudo da região, que interage com outras forças transversais, principalmente educação social e prefeitura. Por isso a importância da Guarda Municipal, para que a gente possa catalogar e a gente direcionar para aquelas áreas que são mais sensíveis para a gente fazer um bom trabalho de segurança pública. Segurança pública envolve tudo. Nossa, muito bom. Poxa, que aula. Ô, doutora, aproveitando que a senhora enveredou para esse caminho do feminicídio, fazer duas perguntas em uma, porque tem a ver, né? Estão interligadas. Tá. A senhora, enquanto policial, né? Já que a senhora foi escrivã de polícia e delegada, né? Contou previamente a experiência da senhora. Já sofreu algum tipo de discriminação de gênero? Né? Sempre. E aí, emendando a segunda pergunta,
Por que que no Brasil temos tantos casos de feminicídio, analisando a nossa realidade brasileira? A opinião da senhora. Então, eu posso falar só do Brasil porque eu não conheço outros lugares do mundo, mas quando você vê, por exemplo, o Oriente, do jeito que as mulheres não podem nem se expressar, tem que estar com o rosto coberto, né? Então eu acho que esse machismo é estrutural, ele é mundial. E você perceba que até pouco tempo atrás, antes de 2005, do Código Civil, a mulher não podia herdar como marido. Sim. E aí, quando você percebe que em 85 foi criada a primeira lei, a primeira delegacia da mulher em São Paulo, e a Constituição Democrática de 88, eu costumo dizer o seguinte, eu entrei na polícia em 98. Eu entrei numa polícia que a Constituição só tinha 10 anos, até se adaptar foi muito complicado. Eu lembro o segundo delegado que eu fui trabalhar com ele, na sala dele tinha um taco de beisebol escrito Direitos Humanos. Nossa. Esse é famoso. Mas assim, Human Rights. Olha como a polícia ela é muito mais célere do que qualquer outro poder. Hoje nós temos 190 com atendimento lilás, onde qualquer mulher que denuncie violência de gênero, a polícia dá uma atenção maior. Sim. Então veja como é rápida a polícia para se adequar. Ela é rápida por quê? Porque ela está em contato com a sociedade. E o direito é uma política social por excelência. Por isso a rapidez da polícia em se adequar. Seja a civil, seja a judiciária, agora a GCM, que foi um ganho para todo mundo. Né? E aí você percebe o quanto que a polícia é importante. Vocês fazem parte de uma polícia que é do órgão judiciário. Para fazer a proteção, né, dos agentes da polícia. Sim, dos agentes públicos, no caso juízes, né? E nós também, o Ministério Público, pelo poder de polícia, também tem lá a polícia deles. Mas veja como a polícia é importantíssima. Interessante, Saleno, porque essa questão, né, é estrutural. Sim, a gente percebe, né? Doutora, tem algum caso que a senhora lembra de ter passado? De discriminação de gênero, assim? Algum que marcou muito? Na verdade, os próprios funcionários, né? O tempo todo, quando você está tipificando, eles querem sempre... Mas por quê? Como se você fosse incapaz. A sua muito, né? Sempre você é questionado. Mas eu gosto sempre de ser questionada, até porque eu aprendo mais. Então nunca me ofendeu. Já chegaram casos, no plantão de Diadema, uns 15 anos atrás, de chegar um advogado com o senhor e falar assim, por favor, eu queria fazer uma ocorrência. Pois não, senhor. Meu escrivão e investigador tinham saído para almoçar. Só estava com o carcereiro estava nos fundos, porque a gente tinha uma cadeia. E eu estava sozinha no plantão. A gente queria fazer um BO, eu falei, pois não, pode falar. Mas a gente queria conversar com o delegado. Eu sou delegado de polícia. Mas não tem nenhum homem aqui? Nossa. Eu falei, não, só tem eu como delegada. Mas é porque é uma questão sensível. Eu falei, mas não tem problema. O delegado vai chegar às 20 horas. Você pode falar com um homem se você se sente mais à vontade. E eu não me ofendo. Porque você vê que a ignorância não é minha. E é muito complicado imagina, uma área periférica, um homem chegar e ver uma mulher no plantão e olhar e ainda ver que ela pode ser mais nova que ele, não confiar. Então, assim, eu não me senti ofendida. Eu fico preocupada porque a gente vê que o nosso nível educacional é muito ruim. Tá muito aquém mesmo, né? É muito aquém. Então, isso só demonstra para mim o quanto que a gente tem que avançar enquanto sociedade. E aí a polícia tem um outro problema. Porque muitos querem uma polícia violenta e com mais poder. E outros não querem uma polícia branda, mas que também, quando forem eles as vítimas e seus familiares, que eles tenham uma resposta efetiva. E aí fica fazendo da polícia algo politizado e polarizado, né? Como se nós fôssemos agentes de manobras ao bel prazer de quem está ali no Poder Executivo. Então, a gente vive com poucos funcionários antigos, numa estrutura arcaica, lidando com uma nova realidade, que nós temos o crime organizado como uma grande empresa. E como a gente fazer todo esse balanço? Você ser uma polícia que trabalha preventivamente no cenário social e ser uma polícia que trabalha com o que há de mais moderno, que é o crime organizado e os crimes cibernéticos.
Como adequar tudo isso? Tudo isso, né? São várias frentes. Várias frentes, E tudo concomitante, né? Precisa ali. E aí você veja como é determinante, diferenciada a atividade de um delegado, não desmerecendo os outros atores. Sim. Mas quando você não está na linha de frente, ou quando você vive numa realidade político-social muito diferente das outras carreiras jurídicas, eu te digo, enquanto a gente não der as mãos para o judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para que todo mundo haja com consenso, com discernimento, mas mantendo ali as suas características, nós não vamos conseguir dar conta, e aí a gente está ficando ao bel prazer, que é muito complicado, do crime organizado. Nossa, muito bom. Poxa vida. Conversando com a doutora antes de vir pra cá, né? Os bastidores. A doutora perguntou a ideia do podcast, né? Como é que a gente teve a ideia. Eu expliquei pra ela, e um dos motivos foi o fato de eu e você ter uma formação acadêmica mais progressista, e a gente trabalhar muito tempo na segurança pública, né? E a gente percebe que hoje se tem muito debate e pouco diálogo, né? Então, quando eu estava na faculdade, né, os meus colegas de faculdade já me chamavam de fatista, aquela coisa toda. Ao contrário, o Senso trabalhando na polícia, nas polícias todas, né? Estudando nas universidades, aí era outro caminho, o comunista, aquela coisa toda. E de fato, a rede social até atrapalha um pouco nisso, até pela questão do algoritmo, né, doutora? Porque eu tenho meu perfil pessoal, que eu tenho muitos amigos que são mais à esquerda, então eu sou abastecido por muito conteúdo de esquerda. E os meus colegas, amigos, né, muitos amigos, inclusive profissionais, que é do outro lado, então eu vejo como o mesmo fato tem narrativas diferentes. E aí você vê os comentários das pessoas e fala, caramba, surreal isso, né? Tipo, as pessoas elas não conversam entre si, né? Não Cada um fica na sua bolha ali. Mas sabe o que acontece? As pessoas, elas ouvem e elas interpretam como elas querem. Isso. Outro dia eu falei muito para chamar a atenção daquele caso da Tainara, que o carro friccionou a roda até ela perder as pernas e tal. E aí eu disse um número estatístico que eu peguei, que não sei quanto, não lembro da estatística. Aí 2 estatísticos foram reclamar. Aí eu expliquei, olha, muito bom que vocês me deram um feedback. Gosto que me perguntem, leio tudo. E eu vou fazer em forma de resposta um vídeo, porque eu não consigo responder todo mundo, e às vezes uma dúvida de várias pessoas. E é melhor fazer um vídeo que todo mundo já fica. E os números que eu falei ali eram alarmantes, sim, mas assim, porque a gente precisa do algoritmo para chamar atenção. Eu não dei uma informação falsa. Eu dei uma informação que chame atenção. Por exemplo, quando teve ali o Miss América, em 1900 e alguma coisa, onde as mulheres tiraram cílios, todos os objetos que as incomodavam e colocaram no cesto, um jornalista disse que as mulheres queimaram o sutiã em praça pública. E aí começou o feminismo. E é mentira. Ele fez uma analogia com soldados de guerra do Vietnã que arrancaram aquele, como que chama? As plaquetas de as identificação, plaquetas de identificação e queimaram contra a guerra. Então ele fez uma associação para chamar atenção. E até hoje os homens falam, vocês não queriam? Vocês não queimaram o sutiã em praça pública? Isso nunca aconteceu. Olha, curioso. É curioso, né? E quando a gente usa, enquanto marketing, uma informação, essa foi inverídica, que eu coloquei não era inverídica. Mas aí me alertou até para eu ficar mais atenta. E aí quando a gente vai falar de feminicídio, e por causa desse caso eu acabei vendo os números, porque nós temos... Tem várias universidades que estudam os números de feminicídio. Eu esqueci o nome dela e é bem segura, até para os dados estatísticos. E eles falam que a cada 1 hora, 4 mulheres morrem no Brasil. E cada 1 hora, eu não sei quantas são violentadas fisicamente, ou psicologicamente, ou moralmente, etc. Mas, assim, para mim o que importa não são os números estatísticos, o que importa é que eu estou perdendo vida. Que eu estou perdendo vidas de mulheres por conta ainda desse machismo estrutural e por conta de toda essa questão social, porque você imagina você numa miséria danada, você muitas vezes para chegar no seu trabalho, você atravessa a cidade, aqui no caso de São Paulo, assim, 3 horas, 4 horas. Você chega no trabalho, muitas das vezes você não é acolhido, você não tem um bom patrão,
você fica ali, no transporte, você já é assediado, você já chega cansado, você tem que trabalhar e você volta para tua casa, uma realidade miserável, com seus filhos que você não acompanhou, que você não sabe se eles estão sendo ali angariados por poder paralelo. E aí, o que essa população vai te dar de retorno? Sim. Expectativa. E aí você pega uma rede social em que as pessoas falam o que querem e aí acham que polarizar a política como se fosse jogo do Fla-Flu ou Corinthians e Palmeiras estão fazendo bem. Por isso que eu penso, nada é absoluto. Porque quando eu chego para tipificar uma ocorrência, nenhuma ocorrência de homicídio é igual a outra. Nenhuma ocorrência que eu tenho o mesmo viés. E se eu colocar tudo no mesmo padrão, eu não sirvo para raciocinar. Eu não sou delegado de polícia. Eu posso pegar um carimbo e eu não preciso de uma pessoa que pense. Então, quando você consome um conteúdo desse e você é radical, você não está sendo racional. Então eu fico muito chateada que isso aconteça. Não é porque eu sou delegada de polícia que eu não acho, por exemplo, lá na minha rede social, eu tenho 4 projetos de lei. Eu tenho um, inclusive, que é depois de um estudo que eu fiz da lei de reforma tributária, por exemplo, se o Estado não consegue aumentar o salário dos policiais e de todos aqueles, inclusive de vocês, que fazem serviço essencial com vínculo em serviço público, que é necessário, então a gente consegue reestruturar ganhando benefício. Então lá são 3 frentes. De você conseguir mobilizar, não é mobilizar que chama, de você conseguir tua casa própria, que é patrimonial, com desconto diferenciado. Então, 15% a 20% no desconto na primeira casa, depois na reforma e na troca. Você pagar só 50% do seu IPVA e você conseguir até 20% de desconto na compra do seu carro novo. Interessante. Você conseguir para os seus filhos e para você desconto desde os filhos, né? Desde a creche até o ensino superior de 50% da prestação da matrícula e para nós mesmos fazer nos qualificar. E além disso, o segundo setor, que seria o comércio, né? Você ter desconto em açougue, em supermercados, eles terem em contrapartida alguns benefícios tributários em troca de dar desconto pra gente, de até 30% no mercado, açougue e tudo mais. Tem uma lei lá que basta você entrar, que você assina. E aí as pessoas falam para mim, doutora, mas é muito difícil assinar e divulgar porque as pessoas esqueceram o título de eleitor. Porque eu preciso que o título de eleitor seja colocado naquele abaixo assinado para que quando eu apresentar na Assembleia Legislativa, ele já passe. E aí comece a valer essa lei. Você vê, profissionais de educação, segurança e saúde, que são essenciais, que pessoas durante a pandemia batiam a panela, fazia todo esse alvoroço, os próprios médicos não assinam. Nossa. Os próprios enfermeiros, auxiliares, o pessoal que que trabalha com assistência social, que são os psicólogos, sociólogos, que estão na frente. O pessoal do CAPES, ninguém assina. Pois é, se reclama muito, mas na hora de fazer Então, o que eu percebo, né? Eu percebo que todo mundo gosta de reclamar. Sim, mas quando traz a solução, ninguém gosta. Ninguém quer solução. As pessoas querem polarizar e reclamar. Isso. Eu não entendo de onde que vem esse comportamento tão miserável. Poxa, complexo. Parece que é bom só reclamar, né, doutora? A hora que a solução está, não, mas aí já tem a solução, né? Eu vou reclamar como depois. Parece que é um ciclo tão vicioso. Né? Acho que é um negócio. Eu acho que alguma coisa, sei lá, deve ter algum viés aí psicológico, impossível de entender. Por exemplo, né? A gente estava falando de droga, eu fiz um projeto de drogadição, porque o CNJ, ele está eliminando os hospitais maniconiais, e eu sempre costumo dizer que quando você infringe alguém medida de segurança, é uma pessoa que ela pode ficar até sarar nesses hospitais maniconiais. E não é porque no passado houve tortura e tal, que eles não são efetivos. Aonde que eu coloco essas pessoas que cometem crimes como serial killers? Como que eu vou trabalhar o maníaco do parque e outros mais? Aí a solução deles foi
abrir o CAPS para essas pessoas, para que elas vão lá voluntariamente e peguem um comprimido e continuem o tratamento em casa. Então, eu não sei se vocês sabem, mas eles estão fechando todos os hospitais manicomiais do país. Os psicólogos, quem trabalha com isso, diz que é um perigo. Nas audiências de custódia, o pessoal costuma falar que é uma porta giratória, porque efetivamente teve um caso que eu prendi 12 vezes uma pessoa, na 13ª ele cometeu um latrocínio. Porque você vê que a pena tem aquela capacidade de repressão. E ela deixa de existir quando a audiência de custódia, que eu sou a favor, não é aplicada ao caso concreto. Não é aplicado como se deve. Né? Como que você deixa uma pessoa em estado de drogadição escolher? Mas os direitos humanos dela. Os direitos humanos não estão olhando que ela é uma pessoa que é um perigo para si própria e para o outro. Para terceiros. Muitas das pessoas que eu conversei depois, que conseguiram sair do vício por alguma instituição religiosa, falam: doutora, por que antes não fizeram isso por mim? Eu não tinha capacidade de dispor e nem de escolher. Aí eu dei uma solução lá nesse projeto de drogadição. Mas a gente não tem psiquiatras para estar testando. Poxa, se a lei de telemedicina foi aprovada, se você sem custo, o Estado consegue deixar de plantão um psiquiatra e ele fique ali, em audiovisual. Porque vocês que são policiais também, vocês conseguem entender quando uma pessoa é viciada, não consegue? Sim, com certeza. Sim. Você imagina um psiquiatra, senão. E aí muito mais. Um juiz conseguiria decidir e colocar essa pessoa no hospital maniconial, e aí com um incidente de insanidade mental, ou pelo defensor, ou pelo promotor de justiça, ele tem ali 90 dias para que o laudo venha pronto pelo IML do Estado, e aí, depois de 90 dias, a pessoa cuidada, ela possa escolher, já que querem que a pessoa escolha, se ela quer voltar para o sistema comum, presidiário, porque ela tem que pagar pena, ou se ela quer ir para a rua. Então, tem várias coisas que a gente observa que falta esse alinhamento. Por isso que eu falo que o judiciário tinha que conversar, o MP, a defensoria, conosco, estamos aqui na frente. Dar um maior protagonismo mesmo, porque esse primeiro nós precisamos desse contato, né? Não existe eles melhores ou nós não, porque você está encastelado e eu estou na linha de frente. De fato, faz todo sentido. E o que a doutora comentou também nos bastidores do... Senhor. Doutora. Não é brincadeira. Não, a doutora está com um projeto, né, doutora? Que a senhora comentou sobre a questão até da integração entre as guardas municipais, que a senhora tem a possibilidade. Na verdade, esse é o curso, né? O curso. A integração... A interação, isso é um trabalho de formiguinha que eu estou fazendo. Toda vez que eu estou indignada, eu faço um projeto de lei. Porque como a gente tem esse recurso, né, a gente esqueceu que a nossa Constituição é do povo, para o povo e pelo povo. Por que o povo não se une? Eu não preciso ser parlamentar para mudar uma realidade que está me desagradando. Enquanto todo mundo fica reclamando, por que não assinem? Porque não se junta, não façam projeto de lei, cobrem, porque quem sabe em quem votou? Eu não tenho uma pessoa que eu votei, que tem um canal aberto, que eu possa ir lá e falar assim, poxa fulano, você apresentou isso no seu período pré-eleitoral e você não está fazendo. Se não está, por que não está? Está precisando de mobilização? Porque a gente pode fazer isso, porque você me representa. Então é sobre isso, sabe? É sobre união. Não é sobre ego. Não é sobre eu ser delegada, eu tratar um guarda municipal diferente de mim, ou um juiz, ou um desembargador, ou um ministro. É sobre interar. A sociedade precisa de informação. Boa, doutora. Interessante, né? Você ia perguntar da questão da guarda ou não? Não, era do curso. Que a doutora estava comentando nos bastidores lá. Voltando às palavras, a questão do ego, né? Poxa, é curioso, a gente vê muito policial militar praça incomodado com essa ascensão da polícia municipal, né? Sim, os GCMs, enfim. Pô, o pessoal tá atuando na mesma área, se ajudando, né, pô? E ao fim e ao cabo é voltar vivo pra casa, né? Todo policial que tá ali na rua, né? Já estivemos, inclusive, e a gente sabe da responsabilidade, da dificuldade que é você estar na linha de frente. E próprios colegas ali, né, tentando rebaixar os outros, isso é besteira, né, cara? E quanto mais melhor, né, doutora? Quanto mais a gente tiver o efetivo, aquilo lutando por vamos dizer, canalizando as energias, né? Pra uma coisa só do que a gente... Você sabe o que as pessoas não entendem?
que quando você está trabalhando numa situação micro, dentro de cada município, você começa ali, que é um projeto maravilhoso da PM, que é a Vizinhança Solidária. Quando você trabalha com Consegues, onde a população ativa, ela começa a participar, ela começa a verificar que tem uma luz queimada, um terreno baldio, que aquilo lá é uma área que pode chamar usuários de crack. Quando começa a identificar ali o guarda municipal fazendo aquela ronda escolar, que ali pode ter eventual traficante, criança em perigo. Quando ele conversa com a diretora fala que a coleguinha comentou que está sendo abusado pelo pai, pelo tio, ou chama o conselho tutelar. Quando a gente começa a interagir localmente, e agora com o poder de polícia, porque antes eles ficavam desguarnecidos sem arma e fardado. Sim. Então a gente tem que ter um pouquinho de compaixão por uma pessoa que está dando a cara para bater e está desarmado, despreparado fisicamente. Sim. Entende? Então, quando eles começam a agir localmente, a polícia militar, ela tem como se organizar e fazer um trabalho muito maior de prevenção. Isso só vem a somar. Quando você pega um poder judiciário, uma polícia judiciária mais organizada, você começa a dialogar muito melhor com o Ministério Público, com a Defensoria, né? Porque o juiz, sim, ele tem que ficar ali resguardado para ele ser imparcial. Nós que somos, né, que fazemos parte do processo, a gente tem que conversar e tem que se entender. E seria interessante que o judiciário entendesse, e até eu sempre sugeri isso, que quando da faculdade de Direito, todos os alunos, e até quando fosse um critério para prestar concurso público, que passasse para as demais áreas. Isso é importante. Porque às vezes a pessoa odeia, faz com que aquele órgão ele represente o próprio capeta, o próprio demônio. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo hoje, uma assessora, ela fala assim, ela me chama de Lili, ela fala, Lili, quando eu trabalhava no fórum, determinados juízes e promotores, toda vez que era o PM ou o civil que apresentava uma ocorrência, eles queriam demonizar, falavam mal, tinha ódio. Mas assim, mas a gente só demoniza o que a gente desconhece. Justamente. Perfeito. Justamente. Né? Ou você vai falar mal de outra categoria, de outra classe, quando você desconhece a realidade dele e o trabalho que ele está fazendo. Então, se eu tenho um município mais estruturado e vários municípios dessa forma, eu vou ter um estado melhor. E se eu tenho um estado melhor, eu tenho a qualidade de vida para mim e para os meus familiares. A conta não fecha esse negócio de separar para como que é a arte da guerra, amor? Que você fala? Para conquistar. Separar para conquistar. Isso eu acho tão pequeno. É tão pequeno. E aí eu falo para você como delegado de polícia. Quando eu estava estudando sobre a lei de execução penal. Minas Gerais, um estado do sul, que eu sempre esqueço o nome, me perdoe, eles aplicam a LEP 100%. E 70% a 80% dos presos que ali entram, eles não são recrutados pelo crime organizados, eles voltam para o trabalho, eles ressarcem as vítimas que eles fizeram, eles são responsáveis por manter a família deles aqui fora. Lá eles têm horário para estudar e eles aí falam para mim, segundo o primeiro argumento, mas ele vai tirar o trabalho da pessoa que é honesta aqui fora? Não, não tira, porque o trabalho que eles fazem é aquele que ninguém quer fazer aqui fora. Muitas empresas do Sul levam aquele tipo de serviço que eles não conseguem recrutar mão de obra porque é um serviço mais insalubre para dentro das penitenciárias. E aí eles conseguem fazer com que aqueles presos sejam expert naquele tipo de atividade. Então, quando ele sair do sistema carcerário ou quando ele progredir na pena, ele já vai ter um emprego. Então, a chance dele se sentir digno isso é muito maior. Né? É muito maior. E eu sou uma delegada de polícia, eu não preciso falar, não, mas tem que matar. Primeiro que a Constituição só se for rasgada para matar alguém, houver a pena de morte. E diante de um cenário de tanta injustiça, como que eu vou falar em pena de morte nesse país? Acho bacana, hein, doutora? Você, do ponto de vista, né? Nossa, muito... A senhora comentou aí de ser recrutado por crime organizado. O caso do doutor Rui Ferraz, doutora, se falou, não sei, não acompanhei mais de perto,
mas parece que tinha atuação de uma facção criminosa por trás disso, né? Não sei se isso procedeu ou não, mas só para dar um exemplo, as facções criminosas no Brasil têm esse poder todo que se fala na mídia, dentro da experiência da senhora, e o que a senhora pode dizer a respeito? Muito grande, cada vez mais, e a mídia não sabe nem assim, da ponta do iceberg. Vai muito além do que se fala ainda. Fala-se bastante, mas vai muito além. Fala-se bastante, mas ninguém entende que ela está arraigada em todos os poderes. Olha só. Entende? O que aconteceu aqui em São Paulo, lá foi Venceslau, né? Presidente Venceslau, que começou o movimento, por conta das más condições de tratamento. Vejam bem, se aqueles presos que ali estavam, se eles estivessem dentro dos critérios da Lei de Execução Penal, que a LEP já faz isso, estudando, trabalhando, não encontrando-se em subcondições humanas, que só de você estar preso você não precisa estar subjugado. Nós não teríamos aquele estatuto, nós conseguiríamos separar presos, porque no Rio de Janeiro colocaram presos políticos com criminosos comuns. O que nós saímos de lá? Pós-graduado, né? Pós-graduado, e aí começou o núcleo Comando Vermelho, né? Então, como que aquilo foi na década de 80, né? 70, 80. Finalzinho de 70, começo de 80. Aquilo já tinha que ter sido um alerta para as pessoas que comandam esse país, para os parlamentares, acender ali um alerta e perceber que quando você se confina pessoas, você tem que dar para elas atividade. Que mente vazia, oficina do capeta. Literalmente. Né? E aí nós estamos vivendo com isso, e aí já falei para vocês que a gente vive numa polícia que ela tá tentando se modernizar, mas a gente precisa efetivamente de recurso do Estado, um outro olhar dos outros sistemas jurídico, né? Do próprio sistema jurídico, político, social, e não com essa... a polícia tem que matar. A gente... O que é? A polícia o quê? Eu vou sair matando as pessoas? Eu sou instrumento... É fácil assim? Nossa. Não, é curioso, né? É curioso isso, né? Querer que o policial saia matando. E aí o policial, quando ele excede um pouquinho, aí vamos matar o policial. Isso. Como se nós tivéssemos obrigação social de tirar o que ninguém consegue controlar. Ao invés de se trabalhar com estatística e inteligência, que é usar o policial para matar. Estranho isso. E é perigoso entrar nessa onda, né? A gente acompanha lá nas redes sociais, às vezes tem uma situação em que mostra um roubo, alguma atuação ali, né? E é muito comum os comentários das pessoas falando, nossa, pô, atira pelas costas, o cara furtou lá, atropela, passa o carro por cima. Pô, o pessoal não tem a menor noção do contexto jurídico disso, né? E se o policial, além da questão do preparo intelectual acadêmico, não tiver essa sensibilidade de não dormir no barulho, rapaz, ele vai ser o primeiro a rodar, né? Não, é porque às vezes é assim, né? A doutora, que tem muito mais experiência, né? Acompanha essas coisas. Quando o policial tá ali, de repente é com alguém de alguma coisa? Não, porra, você tem que agir com mais energia, né? Se é que a população tomou. Não, isso aí você tem que ser muito brando, né? Não, então, você viu no Rio de Janeiro. Aquele cumprimento daqueles mandados era necessário, isso que a gente foi planejado. Só que assim, quando houve, da mesma forma anteriormente, quando o governo era da Dilma, a União mandou que o Exército ficasse ali por 8 meses para dar o suporte social. Dessa vez não foi feito. Como que eu tiro o marginal e não dou qualificação para aquelas pessoas que ali estão, para que elas saiam daquela... Porque eles são coagidos também, tá? Não é porque você mora na favela que você é uma pessoa do mal. Você está morando numa favela porque muitas das vezes você não consegue comprar sua casa própria num lugar melhor. As pessoas não querem ficar varridas para os cantos da cidade e sob dominação de um poder paralelo, que te cobra luz, te cobra água, e aí o Estado, ele vai te executar. O poder paralelo vai te matar. Entendeu? E aí você veja, que aí o crime organizado, ele está tão organizado, são empresários, que esses países mais vulneráveis, como o PCC está forte agindo na África. Ninguém fala disso.
Vai expandindo. Entendeu? Esses países, Haiti, esses países muito pobres, eles agem monopolizando, fazendo ali a sua base comercial com os hotéis de luxo, os seus prédios, né? Saem daqui, eles não vão mais investir aqui. Aqui está uma rota. E aí, como que eu trabalho nisso se eu não tenho Estado trabalhando no social? Como que eu não trabalho? Sabe, um preso sai pra gente por mês de R$ 1.600 a R$ 4.000. O custo por preso. A média é essa. Agora, me explica. Se ao invés de custo, eu conseguisse despertar nesse indivíduo o poder dele ressarcir a vítima, cuidar da sua família e ele se tornasse um agente que levasse dinheiro. Quantos bi? Eu tinha feito essa conta. Inverter essa lógica. Inverter essa lógica. Ao invés de você ficar comprando, entre aspas, a dignidade da pessoa, deixando ela emburrecida para você ter vantagens sociais, você precisa de auxílio mesmo financeiro. Eu vejo na Lei Maria da Penha, muitas das mulheres não saem daquele ciclo vicioso, ou até retornam para os seus parceiros, porque elas estão fora do mercado de trabalho, e efetivamente aí entraria o Estado com recurso financeiro para ajudá-las até conseguirem assumir a própria responsabilidade financeira dos filhos e delas. Mas situações atípicas. Agora, como que eu uso esse dinheiro que poderia ser usado para essas pessoas em estado de vulnerabilidades, que são muito dos meninos, que ninguém fala disso, que são vítimas sexuais mais que mulheres, só que são subnotificados. Desse caso das mulheres que precisam de formação, elas precisam voltar para o mercado de trabalho, e eu estou gastando com preso, não separo por categorias, misturam todos eles, pago para eles ficarem presos. Aí o pessoal vira para mim e fala assim: não, mas a senhora é a favor de bandido porque está querendo dar direitos humanos? Não. Confunde as coisas. Eu não estou não acho que eles têm que não tem que ser punidos. Eu acho que nós é que temos que parar de gastar com uma pessoa que já é um problema social e transformar aquilo não em soldado do crime. Transformar eles em mão de obra e dignidade. Porque se eu conseguir uma recuperação que nem Minas, o Estado do Sul está conseguindo, recuperar em 70% a 80%, caramba, um preso, dá uma olhadinha depois. É muita coisa. Você imagina a diferença que esse vai ser um agente multiplicador. Essa pessoa sai da cadeia com outra mentalidade. Porque eu sempre costumo dizer, nem sei se eu posso falar, as pessoas, elas são cagadas. Coloca aquele ser humano ali, ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe se comunicar. Não vai esperar nada vindo dali, né? Você vai esperar o quê de uma pessoa que você não deu preparo para ela? Se você então, já que ele não teve preparo social, já que ele chegou na prisão, já que ele já está ali dentro encarcerado, por que não trabalhar isso nele agora? Antes tarde do que nunca. E inverter a lógica também, né, imagina o que a doutora passou, né? O que gastamos com o sistema carcerário e, de repente, o que gastamos com a educação, com saúde, com saneamento, né? Você entende? É só inverter. E aí a gente para de polarizar e brigar. Porque eu acho que você pode ser direita, você pode ser esquerda, mas que todos nós queremos o bem comum. Vai ser o que se espera, né? Realmente. Entendeu? Denominador comum, né? E assim, o que dá certo para um, por que não dá certo para o outro? Agora que houve essa tomada do Rio de Janeiro, eu não vi o plano B. Não adianta você colocar tantas vidas em risco. Não tô falando de marginal, tá? Eu tô falando dos policiais que morreram e a população. E a população que estão lá. E aí ficar tudo como está. Do que valeu? Realmente. Assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco fora do padrãozinho, sabe? Da caixinha. Tem que ser um pouco mesmo, olhar em terceira pessoa, né? E olhar para todos os ângulos, sabe? Eu aprendo muito conversando com bandido ali, aprendo muito quando vão outros órgãos da segurança, aprendo muito em reunião com o executivo, porque o prefeito tem um outro olhar. Então, assim, a comunicação sadia. Quando você tem ouvidos de ouvir, olhos para olhar, para enxergar, é muito diferente do que você ficar preso em algumas caixinhas, né? Então, é muito chato o que a gente está vivendo hoje. É muito agressivo. De fato. Doutora, a senhora, se não assistiu, deve ter ouvido falar da série Tremembé, que estava fazendo sucesso aí, falando do presídio. A senhora chegou a assistir ou não? Eu não cheguei a ver. Mas sabe do que se trata, né? Sim. Tem repercutido bastante também. O que a senhora acha dessa
Porque o pessoal tem gostado da série, eu assistia, do ponto de vista cinematográfico, é bem bacana. Mas é inegável que isso também dá uma glamorização na questão dos apenados ali, né? Que são apenados famosos e tudo mais. Como é que a senhora enxerga essa questão, assim, de, cometer um crime, mas a pessoa fica famosa e de repente ela consegue ter um rendimento, inclusive financeiro, por causa disso. E aí as coisas, até do ponto de vista ético, acabam se perdendo aí no meio dessa confusão toda, né? É uma inversão de valores, né? Mas faz parte da empresa cinematográfica humanizar o preso, né? Eu, quando assisti Pablo Escobar... bom. Nossa, eu tava torcendo pro Pablo Escobar. Aí eu falei... Parabéns pro roteirista, tão bom. Nossa, eu falei, gente... Aí quando você assiste Tropa de Elite, você torce pra quem? Isso. Wagner Moura. Então, eu acho que faz parte da empresa, da empresa cinematográfica, até para atrair, para a gente ficar ali. Mas quando a gente for comentar, a gente tem que entender o que é realidade e o que é ficção. Você não pode glamorizar aquilo que a gente sabe que não é correto. Sim. E é curioso, né? Tem um lado. Tem água aí, doutor? Tá ótimo. Tem esse outro lado também, né? A série retrata isso, mas são situações que a gente já sabe, né? O preso ali, o apenado famoso, independentemente do crime, recebe muita carta, ligação, tentativa de visita íntima. E é uma coisa da psique humana que, quando você tá de fora, você não entende como isso pode acontecer, né? Mas o pessoal não passa. Eu fiz até um podcast sobre isso. Falou podcast sobre isso, não. Foi um vídeo. Há nas mulheres, até por conta desse arquétipo que existe, de querer salvar. E há como se fosse uma competição. Ele tá preso, ele fez mal para outra, mas para mim não vai fazer. Então, é aquela questão, porque a gente tá... agora eu não vou conseguir explicar. Antes eu sempre fazia esse tipo de comentário com uma psicóloga que me acompanhava. Mas a gente tem por uma das teorias de um dos filósofos, que eu não sei, psicólogos, aliás, que eu não sei quem fala isso, ele diz que tem o salvador, que tem aquele que se vitimiza. É uma classificação que se faz. Certo. E dentro delas tem essa da pessoa salvadora, que acha que vai conseguir salvar o mundo. Então ela traz ideias, ou ela adota algumas causas. Então isso faz parte da psique humana mesmo. Então tem aquela mulher que ela vê naquele homem que tá ali como se ele fosse uma vítima da sociedade, e aí quando ele faz um ato de heroísmo na visão dela, né? Ele foi um herói. E aí ele está sendo judiado, punido, está sendo preso. Mas eu tenho certeza que quando ele sair da cadeia, com todo o meu amor, a minha dedicação, eu vou recuperá-lo. Então é aquela síndrome de você conseguir recuperar aquela pessoa que tem alguma síndrome, algum desvio. Isso explicaria também, às vezes, o caso de um relacionamento no qual uma pessoa ela é problemática, né? Às vezes até questão de violência doméstica e tudo mais. E aí você vê, mas a outra pessoa, né, conhece, sabe do histórico e por que se relaciona. Talvez seja essa... Porque um desperta no outro que a fraqueza. Nossa, curioso, né? Boa, olha... Então você fica num ciclo vicioso. Pra romper isso é difícil, né? Então, você só sai de um ciclo vicioso quando você quer. Por mais que o Estado ele te dê aparatos, por mais que se fale sobre isso, é muito complicado quando envolve questões psicológicas e a gente não sabe que a pessoa passou desde a infância, o histórico familiar dela, né? Aquelas heranças de família que existem, maldições familiares existem. Então, tudo isso ela faz com que a pessoa ela repita comportamento. Mesmo que ela não conhecia o bisavô, se você fizer um retrocesso, você vê que são coisas... Às vezes a pessoa fala, nossa, mas parece que é maldição de família. Parece não é. Porque as pessoas, elas têm uma solidariedade com seus antepassados. E elas acabam repetindo ciclos. E isso vem na própria genética. Quando eu fiz 2 anos só de nutrição. E aí... nós temos, por exemplo, uma geração que é obesa, ela tem uma genética ali de ser obesa. E você, para romper aquilo, é muito difícil. Mas você consegue com alimentação e exercício. E aí você consegue, se você tiver um filho, não transmitir esse gene para ele.
Atavismo chama. Meu Tem um poema do Manuel Bandeira que fala sobre isso. É mesmo? Vai chorar, doutor. Calma, Uma das minhas formações em letras, doutor, eu gosto muito, aí fico dando essas palhaçadas. Aí o Jonas, que sempre tá nos bastidores ali, ó. Fala, Joninhas, um abraço. Ele fica me zoando pra não ter essas digressões. Você tá que nem o Curtiço, né? Que a gente fez, Isso. e fala que o indivíduo é produto do meio, o resultado do meio. Cortiço de Aloysio Azevedo. Ei, vai ter o vídeo? Vai ter o vídeo? Não vai ter vídeo. Rapaz do céu, eu queria que tivesse o vídeo aí do Jonas. Doutora, como tá o quadro da nossa gloriosa Polícia Civil de São Paulo? Tem muito déficit de servidores, de policiais? Tem. Nossa polícia já tá antiga, tem muito déficit. E a polícia, ela precisa dar uma oxigenada, mas assim, eu fico muito contente de saber que a nossa administração está olhando muito para as questões atuais, para a formação da gente mesmo, da qualificação, para esse olhar de um novo cenário de crime, que é o crime organizado, que é a recuperação de ativos que a gente já consegue fazer, é o estudo de crime cibernético, né? Então isso é muito importante. E a polícia, eu falo, a polícia é muito rápida, né? Para você entender que em 85 nós tivemos a primeira delegacia da mulher. Em 85? Em 85. Nós temos há 40 anos esse olhar para a causa. A primeira delegacia de mulher do mundo foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Oh, que legal, olha. Não sabia, não. Então, assim, a nossa Polícia Civil, eu não posso falar pelas outras, tem muitas com qualidade, obviamente, mas São Paulo realmente é uma polícia diferenciada. Eu fiquei na Polícia Civil de São Paulo até 2015, mas eu pude reparar que os últimos 2 ou 3 concursos foi feito por preenchimento de cargos para muitas pessoas, né? Sim. O concurso com muitas vagas. Então a gente tem percebido realmente nos últimos anos que tem tido uma preocupação uma preocupação aí do governador, dos secretários. Porque o gestor tem que olhar que o número da população cresceu. Sim. E a polícia está sendo proporcional. Até essa vinda da Guarda Municipal, porque tem questões orçamentárias que ninguém pode negar, e o gestor público ele tem que se preocupar com isso. Agregou para a gente. Sim, Né? Nós temos mais forças de segurança pública quando a gente agrega a GCM também, agora podendo efetuar prisões em flagrante e andando armada. Né? Mas nós precisamos de policiais civis, sim. Né? A gente precisa de recurso. E esse novo olhar, essa reestruturação que eu penso que seria ideal, né? Essa comunicação, essa interação com os órgãos também do judiciário. Não, é interessante. Eu fiz essa pergunta para a doutora, primeiro para ouvir a opinião dela, né? Nessa questão do déficit. Mas aí vem a bomba agora. Não, vem a bomba. Brincadeira, doutora. Não, até para trazer um dado. Bom e mal. Hoje, trabalhando no Poder Judiciário, lá no CNJ, mais precisamente, fazemos um levantamento, né? E temos hoje, trabalhando no Poder Judiciário, de segurança pública, ou seja, dos órgãos do 144, mais de 4 mil policiais, inclusive GCMs, policiais civis, policiais militares, policiais rodoviários federais. E por que eu estou trazendo esse dado? Porque a gente tem essa demanda, essa necessidade de crescimento nosso enquanto polícia institucional, porque é uma lógica meio estranha, né? O judiciário, assim como o Ministério Público, as polícias legislativas, elas têm um quadro próprio de policiais, mas há também uma construção, e nessa construção é importante a ajuda dessas outras forças, né? Mas o fato é que quando você levanta o dado numa perspectiva nacional, são mais de 4 mil policiais que estão deixando de atuar na segurança pública, e onde nós já trabalhamos, e a gente vê o quanto que faz falta. Que né? estão ali com Estão trabalhando no Poder Judiciário. Estão no Poder Judiciário. Então, né? olha essa falta de lógica. Então, assim, isso falta na hora do patrulhamento, falta na hora de tocar o inquérito policial, falta na hora de fazer um atendimento populacional. Até porque o Ministério Público também pode investigar. Sim. Então, é curioso esse dado. Quando eu levantei, quase caí da cadeira, rapaz. Porque eu falei, poxa, são 4 mil, né? 4 mil agentes que a população está deixando de ter porque está servindo apenas ao judiciário, né? Seja o Ministério Público ou... E é curioso, né? Porque no próprio TRF3 tem uma representação do STJ lá, né? E tem vários colegas que trabalham lá para fazer atendimento dos ministros do STJ quando eles estão em São Paulo, que inclusive são guardas municipais. Sim. Né? Então, assim, a gente percebe mesmo que tem muita gente da segurança pública trabalhando no judiciário, né? É como se fosse uma segurança particular de juiz e promotor.
Eu vou, se a senhora me permite, tentar reformular um pouquinho. Eles estão cuidando dos ativos do Poder Judiciário, né? Mas quando a atuação principal deles é cuidar da segurança pública lato sensu, né? E se assim, se na Polícia Federal, na Polícia Militar, na Polícia Civil estivesse sobrando profissionais, aí tá tudo certo, tá sobrando aqui, dá uma força pro poder, pro coleguinha, né? Dá força pro poder. Mas então, não falta, né? Então você tira do poder executivo, coloca no poder judiciário, às vezes no poder legislativo. Né? Eu nem sabia quando eu cheguei, falei, nossa, mas como assim vocês são policiais? Até perguntei. Policiais do judiciário? Polícia judicial, né? Polícia do poder judiciário, sim. E aí vocês me trazendo esses dados que eu desconhecia, mas eu me convenço que eu tô certa nessa falta de interação. Sim. Porque não haveria necessidade de recrutar todo esse número de pessoas se a população está desguarnecida. Pois é. Porque se você comparar um salário de um juiz, de um promotor, um defensor, eles têm menos chance de estar ali vítimas diretas do crime do que a população em geral. Sim. E isso faz muita falta para a população. E como instrumento também para as demais forças de segurança pública, né? Então eu acho que falta comunicação, né? Eu não acho nem que seja má fé, não acho nada disso. Eu acho que é uma falta da gente olhar diferente. Levantar todos esses dados e cruzá-los, né? A gente precisa de interação efetiva, sabe? Essa interação, essa reforma psiquiátrica que foi feita. O laudo do CNJ excluindo todo esses hospitais psiquiátricos com base nessa lei da reforma psiquiátrica. Será que ouviram? Quem deveria ser ouvido? Quem deveria ser ouvido? Então, essa falta de interação. A gente nunca pode achar que é dono absoluto de nenhuma verdade. E aí você me fala que tem 4.000 policiais servindo ao Poder Judiciário e as outras forças precisando, né? Outro dia eu estava com o coronel Paganoto. Eu estava com o Paganoto e ele falando, a Polícia Civil tem informação e nós temos recurso. Só que a gente não interage. Isso. Né? Então, assim como vocês têm mão de obra. E importante dizer, né, em que pese, né, a doutora até tinha citado Montesquieu no começo da nossa conversa, em que pese você ter os 3 poderes ali, mas ao fim e ao cabo é tudo dinheiro público, né? Então, tudo dinheiro público. Se um tem um recurso mais aqui, o outro tem a inteligência ali melhor desenvolvida, o judiciário tem uma outra demanda que pode aplicar e daí de repente prescindir, dispensar um pouco uma atuação ali mais específica, a gente cruzando esses dados todos, a gente consegue otimizar os recursos que é de interesse da sociedade como um todo, né? Sim, quando você faz uma discriminação muito grande, principalmente nível salarial, você faz com que aquelas pessoas que ganhem menos, elas se sintam mais acolhidas e envergonhadas, e aqueles que ganham mais, eles se acham superior aos demais. Então essa própria estratégia de remunerar, é igual você pegar vamos colocar aí um super jogador, o Neymar, ganhando milhões, e um outro jogador, né? Joãozinho. Joga no Guarani. E ganhar um salário miserável. Então, é uma discrepância. E o Joãozinho, de repente, joga bola ou tem potencial de ser o Neymar. Isso. E o Neymar já está cansado e já não está jogando bola tão bem quanto o Joãozinho. Então, essa falta de equidade, ela gera muita discriminação, né? Então, eu fico muito chateada das pessoas não discutirem pautas que devem ser discutidas, que vão trazer benefício em comum e para a sociedade. Não estou falando tem que subir o salário do delegado, não estou dizendo sobre o meu salário. Eu estou dizendo que todos nós somos úteis, todos nós precisamos ter dignidade. Não é possível que um guarda municipal, que um PM, ele tenha que secar a farda dele atrás da geladeira, porque ele não tem onde morar. E aí quando eu faço um projeto de lei para que ele tenha a possibilidade de comprar uma casa num lugar melhor, ter um carro melhor, e aí as pessoas não assinam um projeto de lei desse, que não vai impactar o Estado, que não impacta o Estado, ele só ajuda. Que tem muita gente que vai assistir o nosso programa aqui,
vai pensar, poxa, mas isso é privilégio. Não, pessoal, não é privilégio, não. É uma prerrogativa, inclusive, da questão da função. Sim. Que é essencial. Poxa, além de ser essencial, um policial ele não pode morar em qualquer lugar por uma série de motivos. Uma série de motivos. O segundo ponto, ele não pode, por uma questão de segurança dele, de terceiros, inclusive da família, até uma questão de deslocamento também. Às vezes você precisa de uma missão urgente. Quantas vezes você não vê um policial pedindo carona? Exatamente. E ali exposto né? Exposto a qualquer tipo de situação. Que falta de amor ao próximo, sabe? Isso é uma falta de amor ao próximo. Porque você, policial civil, você ainda não está caracterizado, né? Ainda tá um pouco mais, né? Dá um pouco mais protegido. Mas assim, eu nem precisava falar sobre isso, porque eu não sou PM, se eu fosse esse olhar, não é problema meu. O problema do outro é meu também. Quando todo mundo achar que o problema do outro é seu, tudo melhora. Porque, por exemplo, esse projeto, ele cuida da psicóloga, porque presta serviço essencial. Tá no CAPS, por exemplo. Da socióloga, do psicólogo, do médico, social. Da assistência social, do coordenador que tá ali, aquele tiozinho da escola, né, que fica ali trabalhando no pátio. O inspetor de alunos. Entendeu? É para todo mundo que tá. E aí você tem uma doceria em São Bernardo que por conta própria. Eu fui outro dia lá com a equipe, a gente foi fazer um local de crime, eu falei, vamos comer um doce. Aí a gente parou para comer um doce. Aí na hora de pagar a conta, a moça falou assim, vocês só pagam 30%. Nossa. Que é uma forma de gratidão da dona. Nossa, que legal. Meu Deus. Né? Olha que coisa linda, né? Dela perceber esse déficit salarial e de quanto a gente trabalha e ela fazer isso. E aí, por que não transformar isso para ela em benefício? Ela deixar de pagar. Porque é muito difícil para o comerciante. É difícil. Porque acaba que, sustentando toda a base da sociedade, quem? O pequeno empresário, o comerciante que é massacrado. E aí tem um outro olhar também, que a pessoa, ela tende a destruir o que é do patrão, como se o salário dela não viesse do patrão. Não viesse dali. Como que eu vou destruir o meu patrão? Como que eu vou falar mal do meu empregador? Se eu preciso dele? Olha só. Essa visão. Né? Por que não você trabalhar, dar o seu melhor quando você está trabalhando? Sim. Porque é ali é que sai a renda, né? É dali que sai a renda. Eu quero. Porque se você estiver próspero, se você estiver bem, eu vou estar bem. Isso. Pessoa feliz não traz infelicidade para o outro. É básico. Esse reconhecimento que a doutora falou, né, da senhorinha do doce. Pena que a gente não lembra o nome dela, vai mandar um. Não, eu vou mandar. Vamos dar um abraço pra ela. Doutora, vem aí, por gentileza. Essa situação merece. Olha, eu vou até. Eu até falei ontem pro pessoal aqui. Prepara abraço. Nossa mandadora oficial. Vamos mandar abraço, é agora. Que bacana. Eu vou até marcar e ela merece. Inclusive, vamos comer um doce lá, viu, Du? Vamos comer um doce lá. Você sabe que é uma mulher empreendedora, sozinha, começou no fundo de casa. Que história bacana. Ali em São Bernardo. E aí ela conseguiu abrir 3 docerias ou 4. É uma bênção. E você vê que é uma pessoa trabalhadora, sabe? Então, deixa eu pegar aqui com a minha assessora. Essa questão de reconhecimento é bacana enquanto a doutora procura ali, porque a gente, lá pelo CNJ... E no dia, meu marido falou, você não gravou nenhum podcast pra falar bem dela? Você não gravou nenhum filminho? Você perdeu. Estávamos lá no Encontro Nacional do Poder Judiciário, lá em Florianópolis, né? Regina. E eu e mais 3 colegas, né? O Aécio, a Rafa, que é da Policial Civil de lá, e o Pereira, né? Famoso Pereira. Grande Pereira. Um abraço, Pereira. Pra todos aí. E, estávamos no aeroporto de Florianópolis e, no meio da missão, de repente, foi fechando tudo o estabelecimento, a gente não tinha jantado, né? E aí só tinha um lugar bem chique ali, né? Vamos comer aqui, tomar uma pizza e tal. E aí a gente tava... É que sobrou pra nós. Tava lá que bom hoje, né? A gente tava identificado com um PIN, mas nada muito ostensivo, né? E a gente comeu e tal, e na hora de pagar, o negócio era caro, mas vamos comer. Aí na hora de pagar, o pessoal cobrou, e aí ficou barato, né? Porque tinha visto no cardápio. Eu falei, mas estranho, né? A conta é errada. Vamos falar, né? E aí o garçom, muito simpático, né? Ele chegou e falou, não, mas, a gente sabe que vocês estão trabalhando, aí vocês são policiais, aí pra ajudar vocês. Isso não tem preço. A gente até arrepia. Não tem preço. Arrepia. E é o seu Ribamar. Seu Ribamar, obrigado aí. Ribamar, aí obrigado pela força. Mas o reconhecimento. A gente precisa reconhecer. Precisa. Olha, o meu reconhecimento, a minha gratidão, tá? Pela sua iniciativa. É a Regiane Canuto Confeitaria. O Instagram dela é esse, Regiane Canuto Confeitaria. Ela tá na rua Nilo Peçanha 125, no Assunção.
que é São Bernardo do Campo, onde eu comi o doce. Tem doce diet, é maravilhoso. Tem doce de leite lá, doutor? Muito. É? Ah, meu Deus. Aí ela tá. Vai transbordar. Aí ela tá na Avenida Itamaraty 214, que é Santo André. Olha onde ela tá. Na rua José D'Ângelo 360, no Terra Nova, em São Bernardo. Oh, minha mãe mora no Terra Nova. E lá tem um delivery. Então aqui, gente, ó, Regiane Canuto, confeitaria, tudo junto. Ela tem 156 mil seguidores. Nossa. E ela, por iniciativa, olha uma mulher Olha que começou sozinha no fundo de casa, na cozinha de casa, Olha. fazendo bolo, e ela tem uma confeitaria impecável. Eu ainda falei assim para os meus investigadores. Eles foram parar num lugar para comer. Eu falei, não, eu gosto de lugar bonito. Eu gosto de comer. Já é tanto perrengue que a gente passa, Natal, pelo menos gosto do Brasil. Não, mas eu acho que, assim, olha isso, eu sempre falo isso. Você querer morar numa casa bonita, ter um carro bom, comer bem, isso não é demérito nenhum. Não é nenhum. demérito nenhum. Você querer ter uma boa aparência. Não é. Entendeu? Você querer se vestir bem, você querer estudar, né? Por que o policial não pode? Justamente. Por que quando o policial consegue algo na vida, ele tá fazendo algo errado? Quantos policiais eu conheço que têm 2, 3 empregos? Dão aula, vocês saíram, dão aula, fazem aqui podcast. Eu tô aqui no sábado de manhã com vocês fazendo podcast. Pois é verdade. Entendeu? Tentando falar do... não mostra. Não, falando do meu curso LD, porque é uma forma de eu ajudar e trazer recurso para mim. Sim. Né? Tô aqui divulgando a Regiane Canuto por muita gratidão, achando que ela deveria, sim, ter alguma conta partido do Estado. O Estado não teria gasto nenhum, recompensaria uma pessoa que está ajudando as pessoas que servem à segurança pública. Sim. Por que não fazer essas parcerias? Sim, bacana. Manda um abraço para a dona Regiane Canuto. Abraço, Rei. Abraço. Muito obrigada, Regiane Canuto. Agradecemos, bacana, viu? Doutora. Muito legal a visão da doutora de polícia, de vida, de mundo, né? Porque, porque assim, sozinho, a gente não vai a lugar nenhum, não tem jeito, né? Pode parecer para frase vazia, mas é... Não é vazio, isso é muito grande. Quando eu assisti aquele filme Corrente do Bem, vocês assistiram? Não me recordo, doutora. Assistam, é bem antigo. Corrente do Bem. Corrente do Bem. É um menino que ele tem a mãe viciada, vou dar um spoiler aqui, mas só um pouquinho. Ele tem a mãe viciada, e aí ele se compromete num trabalho que o professor dá na escola, a cada uma pessoa que ele conseguisse salvar, ela faria o mesmo para outra. Que legal. E daí o nome, né? Corrente do Bem. E aí quando eu assisti aquilo, faz uns 20 anos, eu pensei comigo, por que não colocar isso em prática? Aí quando eu fui fazer a minha pós-graduação em Direito Constitucional, eu vi essa possibilidade de lei de iniciativa popular, que você independe de parlamentar. Isso. Você conta com seus pares. E meus pares quem são? É o povo. É o povo. Somos nós. Por que não assinarmos projetos de lei, levarmos para apreciação? Já que a gente não lembra, a gente não tem ainda essa cultura politizada. Por que não nos ajudarmos? Não, boa. Bora pra cima. Edu, aquela pergunta... Você deve deixar pro senhor. Não, senhor. É do senhor. Não, senhor. Meu Deus do céu. Sou café pequeno aqui, rapaz. Doutor, senhora, desculpa, assim, a conversa é muito boa e tudo, mas tem uma pergunta que é daquele jeito, né? Sobrou pra mim mesmo. Polêmica, sim, senhor. Vou até tomar um aqui. Toma café. Toma um pouquinho d'água, por gentileza, doutora. Molha a garganta. Senhora, molha a garganta e tal. Não, doutora, é brincadeira. Era só pra... Já tava tenso. Não, pode ficar tranquila. Depois de 27 anos de polícia... não tem mais. Não pica mais, doutora. Muita coisa que já passou. A doutora tava tranquila, bem muito tranquila. Não, doutora, a gente só faz essa brincadeira, mas não é nada, não. A gente só pede a indicação da senhora, de alguém pra gente... ouvir também aqui, pode ser 1 ou 2 indicações. E também que a senhora nos ajude também, né? Porque não é fácil os bastidores. Não, eu vou, o que eu puder divulgar aqui para vocês, o que vocês puderem divulgar também dos projetos. 2 pessoas assim que me vêm à mente agora, que poderia ser muito bom para vocês. É tanta gente que alguém vai ficar chateado comigo. É tanta gente boa, sabe? Não, a gente imagina. É tanta gente que eu gosto. E a nossa ideia é, de fato, humanizar o lado da segurança, do policiamento, né? De poder dar, né? Dar essa... A gente precisa mesmo. Recentemente teve até aquele caso que repercutiu muito, né?
da professora lá da Federal Fluminense, quando ela disse que para você abater um traficante basta jogar uma pedra na cabeça dele. E assim, né, eu fico naquela situação meio complicada, porque se a gente for olhar do ponto de vista do currículo dela acadêmico, é um currículo de fato apreciável e tem os méritos, né? Mas aí a esquerda usa muito um conceito que eu particularmente concordo, que é a questão do lugar de fala, né? A pessoa que vai falar daquele assunto, quando ela vivencia aquilo, ela tem autoridade para dizer. E no caso da professora, que é de viés progressista, ela é de esquerda, faltou, a meu ver, né, com todo respeito, faltou essa vírgula, né? Porque o currículo dela é de fato acadêmico, sim, é robusto, muito beleza. Bom, muito bom. Mas assim, você pega a gente, né, treinando, atuando, pô, uma coisa é você atirar com alvo, primeiro manusear uma arma, depois você atirar no alvo fixo, depois no alvo em transição, depois no combate veicular, depois você fazer incursão em ambiente confinado. Nossa, cara, olha, é um universo. É isso que eu falo. Coisa, né? Se é acadêmico, você ficar sentado, eu fui concurseira, né? Sim. Eu ficava 8 horas por dia sentada estudando. Só que, paralelamente, eu fazia meu cursinho, eu estudava e era escrivã de polícia. Que trabalha bastante, sabendo. Você foi... Nossa, esses cabelos brancos daquela época. Quando era... E aí eu falo pra você, quando você trabalha, você efetivamente trabalha. Então, quando eu estudava ali com o professor, eu tive aula com Alexandre de Moraes 3 anos. Oh, que legal. Estudei com ele. Então, quando ele falava de direito constitucional na aula, e eu ia para a delegacia, você acaba aplicando no caso concreto. Isso sim é você fazer... É isso eu gostaria que a educação tivesse. Você pega a teoria, você joga na prática, e aí você fala, poxa, isso é muito bonito aqui. Aqui não vai funcionar. Eu tenho muitos colegas muito bons que são escritores. Se colocaram num plantão, ele não consegue trabalhar. Enrola o plantão. Você já trabalhou com delegado assim? Nossa. É difícil. Alguns. Porque ele é efetivamente acadêmico. Então, para você estar ali no chão do plantão, para você estar numa unidade territorial, você tem que ter passado pelo chão do plantão. Porque senão você não consegue. Você começa a fazer um nó, a ocorrência é isso, você viaja totalmente, e aí você vê essa moça que fez essa fala, é uma pessoa que ela fica confinada, ela tem bastante teoria, mas falta prática. Quando eu falo de interação com o Poder Judiciário, é sobre isso. E eu preciso entender porque o juiz também, o que o juiz também precisa de mim, para ele dar uma boa sentença. Será que o meu inquérito está correspondendo? Por isso a minha preocupação com a cadeia de custódia. Porque eu tenho bastante amigos que são juízes e promotores, e aí eu conversando com eles, advogados principalmente, eu conversando com eles, eu falo, poxa, é aí que eu tenho que me acautelar, e os meus policiais, eu falo meus, não é uma bandeira vaidosa. Mas no conceito de equipe, né? De equipe, para a gente saber o que levar para eles, para que aquela ocorrência da rua vire uma sentença. Isso. E que seja justo. Porque muitas das vezes você não sabe, não é porque chegou uma mulher agredida no plantão que ela efetivamente é vítima. Você não porque, olha, pelos números estatísticos, 80% das mulheres que morrem vítimas de feminicídio nunca fez um BO. A violência doméstica, quando ela é verdadeira, e aquela raiz, né, que a gente diz, ela nunca foi denunciada, os familiares sabem, ela é calada. Então, quando você pega mulheres que desvirtuam a Lei Maria da Penha para tirar benefício próprio, isso descredibiliza a legislação, e aí você vem com aqueles discursos de outras pessoas, até de homens, poxa, agora com a Maria da Penha eu não posso mais fazer isso, fazer aquilo. É que antigamente os homens faziam coisas que efetivamente era normal. Vocês lembram da banheira do Gugu? Vocês acham que daria pra ter a banheira do Gugu hoje em dia? Nossa, não imaginava. Não, hoje eu imagino. No sábado à tarde, todo mundo Nossa. Rapaz, o Van Damme dançando com a Gretchen lá no Gugu, rapaz. E aí, uma que perde o sutiã, outra que coloca. Entendeu? Não, hoje em dia não. Eu acho que não dá, né? Outros tempos, São né? outros tempos. Sim, Então, a evolução, né? A evolução. Aí é mimimi, mas poxa, e quando você é a vítima, o bullying é legal? O bullying faz bem? Eu sofri bullying, pra mim foi ótimo. Tem gente que não supera. Mas a gente tem que... Aí você cria também uma geração cristal, que nada pode.
Então, precisa ter sensibilidade com isso tudo, né? E precisa ter um equilíbrio muito grande. Porque se você protege muito, fica muito sensível. Agora, se você também deixar torto... Você acaba deixando uma pessoa aleijada. A minha mãe fala, mimo aleja. E graças a Deus eu tive uma mãe que tratava a gente. Tá com febre? Toma um banho que passa. Ai, mãe, eu tô com febre. Tirava da zona de conforto, né? Sempre. A gente nunca ficou na zona de conforto. E aí você teve uma geração que judiava muito das crianças, colocava para trabalhar. Ou as pessoas, ainda mais no interior, tinha um monte de filho que era para colocar para trabalhar. Isso. Não era para estudar. Mão de obra, né? Era mão de obra. Justamente. Judiavam muito das crianças. E aí essas pessoas, quando foram pai, vão fazer tudo diferente. O que é fazer o melhor? Não é por mal. Mas acaba havendo esse desequilíbrio, vai de 8 a 80. Não de 0 a 100. Né, doutora, então, assim, manter o equilíbrio. Eu não sou mãe, eu não posso falar nada sobre isso. Mas o que eu vejo é sobre isso, né? Ó, vocês pediram 3 nomes, né? Eu acho que o Coronel Paganotto é muito legal. Opa, nós temos o Gucci, que foi prefeito mais jovem de Guarulhos. De Guarulhos, verdade. Tem o Gucci, que é, assim, uma pessoa que eu gosto muito, foi prefeito 2 vezes, o vereador mais novo. Nós temos também o sargento Castro. O Castro, que é bem legal. E o Rodrigo Pimentel, né? Nossa. Tô gente fera, né? Mas o Rodrigo Pimentel é até um caso à parte, porque ele tem... A agenda é muito cheia, ninguém e ele tem, ele tem um lado, até por ser roteirista também, ele tem um lado com viés acadêmico, mas ele tem muita didática pra falar do assunto, né? Eu gosto muito, eu acompanho bastante. Eu gosto da fala dele. A gente pode pedir ajuda pra senhora pra... Os contatos? Passo pra vocês. Não, a senhora manda então, pode dar uma força pro menino lá, os meninos estão começando. Dá uma força, gente. Vamos mostrar esse projeto de lei. Vai lá na bio do meu Instagram. Eu posso mostrar a bio? Pode sim, doutora. Porque as pessoas falam, o que é bio? Ó, a bio, gente, aqui. Dá pra ver assim, ó. Eu vou ter que ir mais pra frente. Então eu vou ficar de pé, vai. Eu sou dessas. Boa, doutora. Aqui é delegada Liliane Doretto. Aí você vai ver aqui a minha fotinho. Aqui tá cheio de coisa. Quando eu falo bio, é aqui, ó, nesse link. Se você apertar o link, a rede tá boa? Tá indo. Ótimo. Excelente, doutor. Aí vai estar tudo aqui, ó. Tem o Thread, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. O projeto é Voz do Silêncio. Voz do Silêncio. Que é a respeito de crianças que sofrem abuso sexual dentro de casa e são subnotificadas e a gente só fica sabendo quando o agressor passa da conta e ele é machucado. E aí tem todo um projeto de lei que reúne todos os profissionais num único local para que essa pessoa não seja revitimizada e que a mãe possa... Porque muitas mães sabem, mas por conta de questão financeira, ela deixa o filho dentro de casa. Interessante. Aí tem o Brasil por Elas, que é o meio de você colocar as mulheres no mercado de trabalho para que elas possam sair desse ciclo de violência, para que os filhos possam ter escola integral e que a gente mobilize o segundo setor. Aí, depois do projeto Brasil por Elas, a gente tem o projeto de drogadição, que é aquele que eu comentei com vocês. Nós temos uma audiência de telemedicina para respaldar o juiz e essas pessoas ficarem no hospital em tratamento. Não elas escolherem. É difícil você falar para o comerciante que é furtado toda semana. Ah, mas o crime não é violência, por isso que saiu da cadeia, na audiência de custódia. Aí tem o projeto de lei que é a adequação do ECA, que quando o menor cometer crime hediondo equiparado, ele cumpre a pena nos mesmos moldes do adulto. E eu tenho esse, que é o ponto final, que é sobre um livro que eu escrevi sobre violência doméstica. E cadê o mais importante, que é do reajuste salarial? É o primeiro aqui, ó. É o primeiro que eu coloquei. Iniciativa popular a respeito de projeto de lei popular, delegada Liliane Doretto, que é para a gente fazer a nossa... Vamos falar um reajuste salarial? Aí você coloca nome, CPF, e você vai ter o trabalho de colocar o seu título de eleitor. Bora, pessoal, dá essa força aí, pô. Ajuda aí a sociedade, ajuda a polícia, ajuda todo mundo aí. Então é isso, ó, apertou no clipezinho aqui, vai estar todo o painel com os livros que tem ali. Daqui a pouco o curso que eu vou divulgar. Vocês estão convidados. Sim. Opa, com o maior prazer, doutora. A participarem desse curso, que eu sei que vocês são bem preparados. Tem a parte tática. Ô, doutora, eu estou precisando de alguém para dar
formação de autodefesa. Bacana. Então, depois a gente pode conversar. Com certeza, doutor. E aí as gravações são pela Unimes, a Unimes de Santos. Obrigada por Rubinho, que ele que separou todo o espaço dele para a gente gravar essas aulas, que é EAD. E as aulas táticas, a gente só dá a parte teórica no curso EAD, o professor dá ali a parte teórica, e depois a gente vai para stand para praticar tiro, vai para stand, depois vai pro tatame, né? Para ter aulas de defesa pessoal. Poxa, que bacana, hein? Boa, doutora. Doutora, muito obrigado pela presença, foi bacana demais. Eu fico contente, Poxa, fico feliz de ver pessoas como vocês, fico feliz de você ter esse raciocínio de falar, poxa, eu vejo ali 4.000 pessoas para fazer um trabalho que poderia ser aproveitado melhor. Esse raciocínio é muito, muito difícil de alguém ter, porque a pessoa pode falar que está ali numa situação mais confortável, porque você lidando só com o poder judiciário, você não está lidando com a pobreza, com o povo, com o trabalho. É diferente. Então, você é elitizado. E você querer ajudar já mostra muito sobre quem você é. Ô, doutora, obrigado pelas palavras. Não, é de verdade. E parabéns por pensar assim, parabéns por vocês estarem aqui, de vocês conseguirem estar onde está e mesmo assim pensar no próximo, né? Porque seria muito mais fácil você fazer a segurança de um juiz, né? Carro blindado, esquece o resto. Não, vocês estão aqui, me convidaram e eu vou ser eternamente grata por isso. E o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Doutora, obrigado, viu? Obrigadão, doutora. Obrigado. Foi um prazer muito grande, viu? De verdade. Poxa, rapaz. Que aula hoje, hein? Rapaz. O senhor vai voltar pra cá andando. Valeu, pessoal. Pedir aqui, aproveitar inclusive para seguir a gente aí, Black Panther. Isso, galera. Seguir aqui a doutora. Né? Sigam, que é muito legal, gente, o canal deles. E a doutora Liliane Doreto aqui também, o conteúdo dela é bacaníssimo. Inclusive de questões de prevenção de segurança pública. Antes que o BO aconteça. Antes que o BO aconteça. Inclusive o nome é muito bom. Depois que o BO acontece, o que acontece? Eu dou dicas de como o cidadão procurar os seus direitos e saber os seus deveres. Então evite que o BO aconteça, porque se acontecer, a doutora vai recepcionar na delegacia. Eu dou dicas lá para onde vocês irem. Nós temos um estado que é cheio de serviço, que as pessoas desconhecem como acionar. Nós precisamos de interação. Eu, como delegado de polícia, eu cansei de fazer ofício para a pessoa ser encaminhada. Não, eu acho que nós temos que fazer acompanhamento. Não encaminhamento. E é sobre isso a minha rede social. Rapaz. Boa. Valeu, seu Rodrigo. Valeu, Du. Valeu, pagou bom programa. É hora do almoço. Eu tô com fome. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigada. Tchau. Valeu, tchau.